Boa tarde a todos. Senhoras e senhores representantes permanentes dos Estados-membros junto à CPLP, senhoras e senhores representantes dos observadores associados e consultivos da CPLP, senhor secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal e antigo secretário executivo da CPLP, meu antecessor e caríssimo amigo, embaixador Francisco Roberto Teles, cuja presença aqui hoje muito nos honra, ilustres convidados e muito especialmente prezado embaixador Lauro Moreira, presidente do Observatório de Língua Portuguesa, primeiro embaixador do Brasil junto da CPLP e agraciado pela CPLP com o Prémio José Aparecido de Oliveira em 2016, e prezado doutor Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras, ambos responsáveis pela existência deste livro, que hoje temos o privilégio de lançar na sede da CPLP. É para mim um prazer e uma honra dar-vos as boas-vindas à nossa casa comum, a sede da CPLP. Não é todos os dias que nos deparamos com uma obra coletiva da relevância deste livro. A simples evocação das personalidades das mais diversas origens que contribuíram para este volume indica por si só a importância que o livro terá na bibliografia sobre a nossa comunidade dos países de língua portuguesa. No ensejo da celebração dos 25 anos da criação da comunidade, o que temos aqui é um conjunto único de testemunhos, lavrados por homens e mulheres que, num momento ou outro, estiveram profundamente envolvidos com o desabrochar e o consolidar-se da CPLP. São testemunhos do passado, é certo, mas voltados para um futuro que se apresenta desafiador e frutuoso. As visões dos secretários executivos que me precederam, dos embaixadores junto à CPLP, dos contemporâneos dos dias da criação da comunidade, dos funcionários do secretariado, dos mestres e doutores, entusiastas da nossa organização, convocam-nos a seguir um rumo comum, um destino desejado por todos nós. Estou convicto de que este volume será, desde agora, uma referência obrigatória para todos aqueles que pretenderem estudar de forma aprofundada a criação e o primeiro percurso da CPLP, mas também as esperanças que norteiam a participação dos 9 países membros da nossa comunidade dos países de língua portuguesa. Deixo aqui então uma palavra de profundo apreço e, naturalmente, reconhecimento ao Sr. Embaixador Lauro Moreira e ao Dr. Rogério Faria Tavares, e tenho enorme satisfação de lhes passar a palavra para que nos apresentem com maiores detalhes este livro comemorativo dos 25 anos da criação da nossa CPLP. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Saúdo o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, senhor Zacarias da Costa, agradecendo a hospitalidade com que nos recebe hoje na sessão de lançamento do livro Nos 25 anos da CPLP, estudos em homenagem a José Aparecido de Oliveira e Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza. Na pessoa do secretário executivo, cumprimento todos os embaixadores, diplomatas, autoridades portuguesas e estrangeiras aqui presentes, o competente e dinâmico corpo técnico da comunidade, representantes de outras organizações internacionais ou portuguesas, senhores membros da imprensa, e, em especial, os autores, ensaístas que compareceram com brilho e competência, que atenderam com brilho e competência ao convite formulado por Lauro Moreira e por mim para participar desta obra.
saúdo de modo muito especial o embaixador Lauro Moreira, fraterno amigo, a quem auxiliei na tarefa de organizar a publicação que ora se apresenta ao escrutínio e à fruição dos leitores. Tal iniciativa editorial surgiu da necessidade de gerar uma fonte de pesquisa e consulta sobre o primeiro quarto de século da comunidade, na certeza, na expectativa de que este período de funcionamento da CPLP já é capaz de fornecer aos estudiosos material relevante para devida análise sobre a sua contribuição ao campo das relações entre os países que integram a comunidade. O vigor da CPLP e a repercussão de sua mensagem e de seu trabalho precisam alcançar sempre o universo acadêmico, gerando fortuna crítica e produtos didáticos essenciais não só para aclarar os sentidos de sua existência, como também para difundir os seus propósitos entre os especialistas, os professores, mestres e doutores e, sobretudo, entre os estudantes, entre os membros das novas gerações, que precisam tomar cada vez mais consciência da importância da comunidade. É desse modo, acredito eu modestamente, que a CPLP ampliará e renovará a sua indiscutível relevância e o seu prestígio no plano das relações internacionais. E também na arena dos meios de comunicação de massa e dos circuitos digitais de interação social, elementos centrais hoje na formação da opinião pública e, consequentemente, na formação da imagem e da reputação das instituições contemporâneas. Pluricêntrica, multiétnica, a língua portuguesa é uma das mais faladas do planeta e uma das 5 mais faladas na chamada, abro aspas, rede mundial de computadores. Atualmente, queiramos ou não, a mais importante praça pública do planeta. Por conta disso, o volume que lançamos hoje está, sim, na sua versão impressa, que é a que mais me agrada, mas também possui a sua versão digital, disponível nas plataformas eletrônicas que se dedicam a apresentar a leitores de todos os cantos do planeta os empreendimentos editoriais. Os textos desta obra podem, pois, ser acessados de todas as partes do globo, facilitando assim o consumo de seu conteúdo. Fruto de uma iniciativa da Academia Mineira de Letras, fundada em 1909 em Juiz de Fora, na zona da Mata de Minas Gerais, e da editora Del Rey, tradicional casa editorial do meu estado, o referido livro foi organizado, sim, por mim, mas, sobretudo, pelo embaixador Lauro Moreira, presidente do Observatório da Língua Portuguesa e primeiro titular da representação exclusiva do Brasil junto à comunidade dos países de língua portuguesa. A passagem de Lauro Moreira por este posto foi memorável, sendo até hoje lembrada e reverenciada pelo entusiasmo com que promoveu a língua portuguesa, sobretudo por meio da estima pela literatura e pelas artes. Entusiasmado e apaixonado cultor do idioma e de seus mais expressivos autores, Lauro Moreira não perdeu uma só oportunidade de celebrar o legado de alguns de seus expoentes, como Machado de Assis, Manuel Bandeira e Clarice Lispector, esses 2 amigos pessoais de Lauro Moreira, sem esquecer-se de Camões, Essa, Fernando Pessoa, Pepetela ou Craveirinha. Consciente da potência da língua como articuladora de vínculos culturais, mas também sociais, políticos e econômicos, Lauro Moreira imediatamente percebeu o imenso potencial da CPLP para formular e implementar eficazes políticas de cooperação internacional, em favor delas trabalhando de modo incansável. Não poderia haver, pois, personalidade mais indicada para viabilizar o projeto que deu origem a este livro. A Lauro Moreira rendo, pois, todos os justos e merecidos tributos. Se os frutos que a CPLP colhe hoje, depois de 2 décadas e meia, se devem a seu dedicado e competente quadro funcional, não será possível nunca esquecer aqueles que atuaram em prol de sua criação, transportando do mundo das ideias para o mundo dos fatos aquilo que parecia ser, àquela altura, um sonho impossível.
O livro que nesta tarde aqui lançamos faz a devida homenagem a José Aparecido de Oliveira, um de seus principais idealizadores, natural de Conceição do Mato Dentro, no meu estado, cuja trajetória de devoção à lusofonia é suficientemente explicada no ensaio de Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, meu colega na Academia Mineira de Letras e prefeito da cidade histórica de Ouro Preto, já pela 4ª vez. Nas páginas que as senhoras e os senhores agora folheiam, igualmente se elogia a figura de outro brasileiro, outro mineiro, Ricardo Arnaldo Malheiros Fiuza, antigo assessor judiciário das Nações Unidas para o Timor-Leste, no crucial momento da elaboração de sua Constituição e do delineamento de sua vida institucional como Estado independente. De autoria de José Anchieta da Silva, o texto sobre Fiuza relembra sua vida e, em especial, seu apreço pela comunidade lusófona. É com esses 2 artigos que a obra principia. Em seguida, o livro se divide em 2 partes. A primeira se dedica aos antecedentes históricos da CPLP, à sua evolução institucional, tratada com a qualidade de sempre pelo embaixador Gonçalo de Barros Carvalho e Melo Mourão, aqui presente. A sua política de cooperação, tratada com rigor e competência pelo senhor Manuel Clarote Lapão. A política de cooperação, especialmente no âmbito da cultura e da educação, tratada pelo nosso querido Mário Máximo, que aqui está. E ao Instituto Internacional da Língua Portuguesa, sediado na cidade da Praia, em Cabo Verde. A segunda parte do livro esmiuça as relações dos países membros com a organização, em valiosos depoimentos de alguns de seus antigos secretários executivos. Relatos fundamentais à compreensão de como o pertencimento à CPLP impacta as comunidades nacionais. Resultado de um esforço coletivo, o livro não teria se tornado realidade, pois, sem a adesão de um grupo de ensaístas de alto nível, cujos nomes agora menciono. Ângelo Osvaldo e Anchieta, aqui já referidos, Caio César Bosque, Gonçalo de Barros Carvalho e Melo Mourão, Manuel Clarote Lapão, Mário Máximo, Gilvan Miller de Oliveira, Luiz Candimbo, Vera Duarte, Domingos Simões Pereira, Murad Murargi, o embaixador Francisco Ribeiro Teles, antecessor do secretário Zacarias da Costa, atual secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, que nos honra com a sua presença nesta tarde, Maria do Carmo Trovoada Silveira e Maria Ângela Carrascalão. A todos, o embaixador Lauro Moreira e eu seremos para sempre gratos. Externo meus agradecimentos ainda a todos os que vêm contribuindo para com o êxito da presente publicação, já lançada em Belo Horizonte, Rio de Janeiro e em Brasília, na sede da representação diplomática de Portugal no Brasil, sendo nosso anfitrião o querido embaixador Luiz Faro Ramos. Agradeço também ao secretário executivo Zacarias da Costa a cordialidade com que nos recebe nesta tarde, na companhia desta seleta audiência integralmente mobilizada pela causa da CPLP. Que a esse livro, que agora lançamos, se sigam outros, muitos, na convicção de que a atuação da comunidade dos países de língua portuguesa é potente e vigorosa o bastante para ensejar densa reflexão. Revelo finalmente às senhoras e aos senhores um desejo que talvez devesse manter secreto ou pelo menos discreto, não fosse o inequívoco interesse público de que se reveste. O de que possamos lançar a presente obra nos demais países membros da comunidade dos países de língua portuguesa, num movimento incisivo de divulgação de seus ideais, seus valores e sua atuação. Que o futuro possa reservar a esse livro o destino a que ele se propõe, desde o início, o de partilhar com o maior número de pessoas a história, a realidade presente e, sobretudo, as perspectivas futuras que a CPLP pode oferecer aos países, mas, sobretudo, às populações dos países que dela fazem parte. Somos nós, membros da CPLP,
portadores de um destino de grandeza. Agora é vivê-lo. Muito obrigado. Senhor secretário executivo da CPLP, embaixador Zacarias da Costa, senhor ex-secretário executivo da CPLP, meu querido amigo embaixador Francisco Ribeiro Teles, senhores embaixadores, demais autoridades, minhas senhoras, meus senhores. O livro que estamos apresentando hoje aqui é uma oportuna iniciativa da Academia Mineira de Letras, na pessoa do seu presidente, o professor Rogério Faria Tavares, tem o propósito de não apenas celebrar um quarto de século do nascimento de um organismo internacional tão importante para nós todos, mas, sobretudo, de comemorar, ou seja, memorar conjuntamente os 5 séculos de um fenômeno de extraordinária relevância para todos nós, a que damos o nome de lusofonia. Há, sem dúvida, uma certa dificuldade em se conceituar e definir o termo lusofonia, uma vez que o enfoque meramente linguístico não esgota a questão, impondo-se uma visão mais abrangente e mais inclusiva. Ou seja, apenas pela existência de um idioma comum, não se poderia chegar, sobretudo para os linguistas, a um conceito satisfatório de lusofonia. Bastaria ver a situação da língua portuguesa nos países que hoje compõem a CPLP, espalhados pelos 4 continentes, e onde se falam, além do português, nada menos de 338 línguas diferentes, ou seja, cerca de 5% do total das línguas vivas do mundo atual. Ora, diante desse quadro, seria de fato tecnicamente incorreto falarmos de povos lusófonos, os desses países onde o multilinguismo se faz presente de modo tão expressivo. Logo, o que chamamos de lusofonia é algo efetivamente que transcende a questão linguística. Podem não ser esses povos exclusivamente lusófonos, mas são também lusófonos, ainda que por vezes minoritariamente. Viveram e continuam vivendo uma miscigenação étnica, cultural e linguística. Em outras palavras, o uso comum de uma língua e uma convivência de povos ao longo de 500 anos, formando um patrimônio histórico comum e imaterial, acabou por conformar, em nosso caso específico, não apenas um espaço lusófono, mas, sobretudo, aquilo que eu chamaria de um espírito lusófono, que leva igualmente em conta os decisivos aspectos culturais e psicossociais desses povos irmãos. A meu juízo, seria este o conceito abrangente e correto para mim de lusofonia. E foi naturalmente Portugal, o primeiro Estado constituído e a mais pujante nação da Europa ao longo de mais de 100 anos, que se lançou a partir do século XV, e antes de qualquer outra, na gigantesca empresa de expansão marítima, epopeia que iria mudar a história e a geografia do mundo. Mas é de se notar que esse pequeno país, além de vizinho muito próximo da África, apresentou desde sempre um entrecruzar de etnias, religiões e culturas diversas que conferiram ao seu povo uma inegável capacidade de conviver com o diferente, com o outro. Esse diálogo intercultural e interétnico que se estabeleceu entre descobridor e descobertos, entre colonizador e colonizados, e sem que se entre aqui em qualquer juízo de valor sobre essa colonização, acabou fazendo da língua uma construção conjunta, na expressão de José Eduardo Lagaluza. Sinônimo de pátria para Fernando Pessoa, Bernardo Soares, que se foi espalhando pelos 4 cantos da terra, com crescentes variantes sintáticas, fonéticas
e lexicais que só a fizeram enriquecer, levando Mia Couto a dizer com razão e parafraseando Pessoa que minha pátria é a minha língua portuguesa. Abrangendo povos de latitudes várias, de línguas e culturas diversas, marcado pelo ineditismo e pela abertura em relação ao outro, ao novo, ao não semelhante, ao diferente, esse diálogo multissecular vem constituindo um processo de assimilação e integração, talvez único ao longo da história. Deste modo, há que se reconhecer que a língua portuguesa, uma das grandes línguas globais de nosso tempo, constitui um dos fatores determinantes na formação da identidade nacional dos países que compõem a CPLP, além de representar o mais forte traço de união entre eles, a despeito da distância geográfica que os separa. O aumento do número de usuários desta língua tem sido surpreendente nas últimas décadas. Em 1970, a população conjunta dos países que hoje compõem a CPLP não alcançava a cifra de 130 milhões de habitantes. Para citar apenas os 4 mais populosos, no decorrer desses 50 últimos anos, a população de Angola passou de 6 para 35 milhões. A de Moçambique de 16 para 33 milhões. A de Portugal de 8 para 10. E a do Brasil de 90 para 215 milhões. Ou seja, alcançamos hoje cerca de 300 milhões de pessoas vivendo nos países que têm o português como língua oficial. Por outro lado, há cerca de 1,5 milhão de brasileiros vivendo no exterior, no estrangeiro, 650 mil moçambicanos, 440 mil angolanos, 180 mil cabo-verdianos. E essa diáspora, que conta hoje com milhões de falantes de português no mundo, só vem naturalmente reforçar e ampliar o alcance da própria lusofonia. Poderíamos agora acrescentar, com o apoio de pesquisas do Observatório da Língua Portuguesa, instituição que tenho a honra de presidir, que como língua materna, o português é o que apresenta hoje o maior crescimento em todo o mundo, bastante superior ao do castelhano e do inglês. Já é atualmente a 3ª língua mais falada do Ocidente, como sabemos, a 1ª do Hemisfério Sul e a 4ª de todo o mundo. No final deste século, segundo a ONU, contará com cerca de 500 milhão de falantes. Com 260 milhões de usuários conjuntamente, Angola e Moçambique farão do português uma das línguas dominantes no continente africano, ao lado do inglês e do árabe. E não nos esqueçamos de que apenas pouco mais de 1% das línguas existentes são faladas por mais de 10 milhões de pessoas. Prefaciando o novo Atlas da Língua Portuguesa, o professor e ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva, ao referir-se a esse nosso idioma pluricontinental e policêntrico, afirma, aspas, sendo a mesma língua, é falada e escrita de formas diferentes, correspondendo a histórias, patrimônios, vizinhanças linguísticas, estruturas gramaticais, pragmáticas, referências culturais e usos sociais diferentes. Compreende, pois, múltiplas variantes. É uma realidade dinâmica e multiforme. Todas as variantes dispõem de igual valor. Não há um centro para a língua portuguesa. Ela não possui só uma norma padrão, nem ninguém pode sobre ela invocar direitos especiais de propriedade. Essa língua é, portanto, o nosso grande tesouro em um mundo cada vez mais globalizado, nosso capital maior, seja em termos culturais, de conhecimento, de comunicação, seja em termos econômicos, como os estudos estão a demonstrar. Interessante observar a esse respeito que, ao se constituir a CPLP, o seu reconhecido inspirador, mentor, em grande parte executor,
o saudoso embaixador Zé Aparecido de Oliveira declarou, aspas, a primeira das nossas preocupações na comunidade dos países de língua portuguesa foi a de instituir uma sociedade rigorosamente entre iguais, de tal maneira que as dimensões físicas e políticas dos países participantes não influíssem na formação do grupo nem na sua orientação futura. Há, em nosso entendimento, um fator transcendental que nos iguala e elimina preocupações de hegemonia, a alma comum, fundada, pois, pela nossa língua. Para ele, a ideia era tão velha quanto a nossa língua. É claro, porém, que antes da descolonização só se poderia pensar em uma comunidade luso-brasileira, da qual já se falava desde os primórdios do século passado, tanto aquém quanto além-mar. Mais tarde, já nos anos de 1950, Agostinho da Silva funda na Universidade da Bahia o Centro de Estudos Afro-Orientais, em 1962, o Centro Brasileiro de Estudos Portugueses, no âmbito da recém-criada Universidade de Brasília. Entretanto, eventos históricos como o desmantelamento da UNB pelos militares recém-chegados ao poder no Brasil, a Revolução dos Cravos em Portugal, o penoso processo africano de descolonização e estruturação de estados independentes e, finalmente, o início do processo de redemocratização do Brasil, acabaram retardando por 2 décadas o acalentado projeto de criação de uma comunidade envolvendo, agora sim, os 7, então, países soberanos que tinham o português como língua oficial. E criou-se, finalmente, a CPLP, com o objetivo de dar uma forma institucional, uma moldura jurídica e uma vigorosa realidade pré-existente, inaugurada havia mais de 5 séculos. E não há dúvida de que a institucionalização da CPLP revigorou o sentimento de que a comunidade virtual pré-existia a sua formação multissecular, institucional. E o novo organismo multilateral se erigiu sobre seus 3 pilares principais, como sabemos, a concertação político-diplomática, a cooperação para o desenvolvimento e a promoção e difusão da língua portuguesa. Como se sabe, em 1989, o presidente José Sarney, tendo José Aparecido de Oliveira como seu ministro da Cultura, convida seus homólogos lusófonos para um encontro na cidade de São Luís do Maranhão, ou seja, para aquilo que viria a ser a primeira cimeira dos chefes de Estado e de governo de Portugal, Brasil e Palop, e cujo principal fruto foi a criação do chamado Instituto Internacional da Língua Portuguesa, o IUP, um embrião da futura CPLP. Após demorada fase de consultas que culminaram com a intervenção decisiva do embaixador brasileiro em Lisboa, ou seja, de novo, o próprio José Aparecido de Oliveira, e com a determinação política dos presidentes Mário Soares e Itamar Franco, foram finalmente assinados em 17 de julho de 1996 a Declaração Constitutiva e os Estatutos da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Não se pode negar que, ao longo dos anos, a CPLP tem demonstrado um grau crescente de maturidade política e institucional, aprofundando o entendimento entre os Estados-membros e ampliando o diálogo com terceiros países e outros organismos regionais e internacionais. Nesse sentido, tem desempenhado valioso papel de mediador em crises político-institucionais ocorridas, por vezes, no interior de alguns dos seus países, ao mesmo tempo em que procura assisti-los em seus esforços de superação de crises econômicas conjunturais. Na área da cooperação, tem sido igualmente apreciável o trabalho desenvolvido pela instituição, a despeito das naturais dificuldades decorrentes da pronunciada assimetria entre os seus membros. Finalmente, em sua terceira vertente, relativa à questão da língua e da cultura, é forçoso reconhecer que, justamente neste campo, tem-se observado algumas dificuldades de peso. Problemas como a ausência de mecanismos mais eficientes no processo de divulgação e consolidação do idioma no próprio espaço intracomunitário,
carência de um apoio oficial mais efetivo na divulgação e promoção de um imprescindível intercâmbio cultural entre nossos países, e até mesmo questões jamais resolvidas inteiramente, como é o caso do acordo ortográfico assinado há 33 anos atrás. É certo que as diferenças e assimetrias fazem parte do perfil e do cotidiano da CPLP, criando inúmeros desafios para a concretização das metas estabelecidas nas suas 3 mencionadas áreas de atuação. Entretanto, a organização, embora congregando países com diferentes dimensões econômicas, geográficas, sociais e populacionais, está absolutamente convencida de que a concertação político-diplomática entre Estados tão assimétricos é não apenas viável, como essencial e mutuamente vantajosa. Se, por um lado, as diferenças pressupõem ajustes e acarretam eventuais atrasos na execução de projetos, o lastro linguístico termina por aproximar os atores e colaborar para a identificação de um somatório natural de afinidades e consequentes formas inventivas de cooperação. Por outro lado, não cabe dúvida de que as populações dos países que compõem a CPLP e muito pouco sabem a respeito e menos ainda a respeito de sua atuação, a respeito dela e a respeito de sua atuação. Essa lacuna, só nos últimos anos, começa a ser preenchida, de certo modo, com a crescente e absolutamente necessária participação da sociedade civil. Enquanto não multiplicarmos o número de cidadãos que se sintam realmente participantes desse universo lusófono, teremos apenas uma reunião de estados, mas não de povos, objetivo último da comunidade. Entretanto, com a criação e ampliação do quadro de observadores associados, já o integram mais de 30 países, e o de observadores consultivos, que já conta com mais de 100 de importantes instituições científicas e culturais dos países membros, além de uma maior abertura para o mundo econômico e empresarial, é lícito esperar que a CPLP ingresse, doravante, numa fase mais rica e promissora, buscando ampliar sua área internacional de atuação e estreitando os laços culturais entre pessoas e instituições do espaço lusófono. Minhas senhoras e meus senhores, permitam-me finalmente, para concluir, que evoquemos aqui um texto muito breve e muito emocionado, uma mensagem enviada pelo grande poeta do Douro, Miguel Torga, quando do nascimento da CPLP em 1996. Aspas. Impossibilitado de participar pessoalmente nessa feliz iniciativa de fundação da comunidade dos países de língua portuguesa, venho, desta maneira, saudar calorosamente os seus ilustres e ativos obreiros e afirmar mais uma vez o que sempre pensei e disse em letra redonda, que é na língua comum que temos todos, filhos de Europa, da África e da América, o maior patrimônio histórico e cultural e garantia eterna de nossa identidade. Língua nascida numa pátria exígua territorialmente, nas que ela largou aos 5 continentes, graças ao seu dom expressivo e proteico, que lusitanizou, brasilizou e africanizou terras e almas. Grácil e sutil logo no berço, em breves cantigas de amor ou de maldizer, ao cabo de 800 anos, não só conserva o vício inicial, como floresce dia a dia em sambas, modinhas, mornas e obras literárias de largo fôlego. Não há ritmo de versos de que não seja capaz. Arrobo épico para que não tenha alento. Andamento narrativo a que não saiba dar balanço. Fizeram e fazem esse milagre povo anônimo, reinol, os marinheiros, aventureiros, os bandeirantes, os tropeiros sertanejos, os escravos das senzalas, os gênios e talentos que vão de Camões e Gil Vicente a Machado de Assis e Euclides da Cunha, José Craveirinha e Luandino Vieira. Exaltar e promover esse patrimônio sagrado
é mais um dever imperativo de povos que o destino quis que fossem de irmãos miscigenados. E é como membro orgulhoso de nossa família multirracial, e é como garimpeiro nos aluviões do idioma materno, que faço votos para que todos sejamos seus firmes defensores e dignos merecedores da glória de o servir. Muito obrigado.